Introdução ao contrato de seguros. Para iniciar a nossa apresentação, nós vamos tratar das questões históricas do contrato de seguros, que vale ressaltar, é uma das modalidades contratuais mais difundidas na nossa atualidade. O contrato de seguro, ele deriva de questões associativas, ou seja, um grupo de pessoas que se une em uma forma de fundo de socorro mútuo, visando se proteger dos riscos inerentes às suas atividades. Há relatos desse tipo de sociedade na Ásia Antiga, na Grécia e até mesmo em Roma, no qual um grupo de pessoas das camadas mais humildes se reuniam para que pudessem prover assistência médica, funeral, etc. Podemos citar também na Idade Média, e aí já mais especificamente os comerciantes que se notabilizaram pela criação desses fundos, desse tipo de fundos. Já na modernidade, com o desenvolvimento do comércio marítimo, existiu a necessidade da união entre comerciantes e investidores para dirimirem os riscos dessas empreitadas. Já no final do século XIX e início do século XX, com o advento da tecnologia e a complexidade tanto das relações sociais quanto dos riscos, a atividade securitária passou a ser exercida por grandes conglomerados empresariais, sendo criadas exatamente para essa finalidade. Trazendo para o nosso direito, o desenvolvimento desse instituto foi tal que já podemos falar até em um ramo específico do direito, o direito securitário, para tratar do tema, englobando grandes riscos, até mesmo a questão da seguridade social. Além disso, com o advento do Código do Consumidor, as relações consumeristas também foram trazidos para essa seara. Em resumo, a despeito de todos os outros institutos e instrumentos contratuais do nosso direito, o contrato de seguros tem uma posição ímpar dentro do nosso ordenamento, tanto pela sua complexidade, quanto pela importância na nossa sociedade e economia. No direito civil brasileiro, o conceito de seguro está previsto no artigo 757 do Código Civil, que define ele como o contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Ou seja, o contrato de seguro é um acordo entre duas partes, o segurado e o segurador, no qual o segurador se compromete a pagar uma indenização ao segurado em caso de ocorrência de um evento futuro incerto chamado de risco. O segurador é uma empresa especializada em assumir riscos, enquanto o segurado é a pessoa ou entidade que contrata o seguro para proteger-se de um eventual prejuízo. Todo contrato de seguro deve ser registrado na Superintendência de Seguros Privados, chamado SUSEP, um órgão do governo federal que é responsável por toda essa fiscalização do meio de seguros. Os contratos de seguro podem ser classificados de diversas formas, de acordo com o objeto do seguro, o tipo do risco coberto, a periodicidade do pagamento do prêmio, inúmeras possibilidades, sendo o contrato de seguro um contrato bilateral, oneroso, aleatório, consensual
de adesão e de execução continuada. Assim, entendemos que o contrato de seguro é uma importante ferramenta de proteção patrimonial, pois é esse contrato de seguro que permite que o segurado possa transferir o risco de um evento futuro incerto para o segurador. Quanto aos elementos do primário, volume 3 da 25ª edição, aquele é apresentado no começo do nosso semestre, nosso plano de ensino. O Caio Mário ele aponta alguns elementos, né, dentro do contrato de seguro. O primeiro é a bilateralidade, falando que uma vez que gera obrigações, né, para o segurado e para o segurador. No caso, o segundo elemento é o oneroso, porque ele vai criar vantagens ou desvantagens para um e para o outro. No caso do terceiro elemento é o aleatório, pois o segurador ele assume os riscos sem correspectividade entre as prestações recíprocas e sem equivalência mesmo que se conheça o valor global das obrigações do segurado. Nesse livro, o Caio Mário ele faz inclusive até um apontamento quanto ao risco em ser um elemento essencial no contrato de seguro, como acontecimento incerto, independente da vontade das partes, que é no caso do sinistro, que ele trouxe o exemplo a morte, e um fator que é o fator infeliz, e também tem um fator feliz, que é a sobrevivência, né? O quarto elemento apontado foi o consensual, porque a forma escrita ela não é mais exigida para a realização do contrato pelo novo Código Civil, porque tem a tendência do contrato consensual, até mesmo apresentado por Orlando Gomes, e ele sustenta que o instrumento escrito é o elemento de prova, suscetível de suprimentos por outros meios. O elemento comprobatório da celebração do contrato, quando não há emissão de apólice ou bilhete de seguro, conforme o artigo 758 do Código Civil, é o pagamento do prêmio. Então, o Código admite a recondução tácita, sendo feita apenas por uma vez. E se caso eles quiserem prorrogar, precisa do consentimento de ambas as partes. Mas o objetivo é que não seja prorrogado indefinidamente. Mas caso haja essa prorrogação, que seja feita em consentimento pelas partes. O último elemento é o da adesão, que é a forma estabelecida do segurado, no qual ele põe cláusulas pelo segurador na apólice impressa, sem que acarrete discussão entre as partes. Modificações e as condições especiais constam sempre de ressalvas ou alterações que o segurador insere por carimbo ou justa posição. Nesse caso, é aplicável o CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, os artigos 56 e 47, onde se aplica a interpretação mais favorável ao segurado, supletivamente trazido pelos artigos 423 e 424 do Código Civil. Quando das generalidades de um contrato do seguro, observamos as gestoras, que nada mais é a empresa que irá acompanhar e avaliar os eventuais sinistros, as áreas corresponsáveis, a publicidade da norma, a finalidade do contrato, que traz as regras ali da operacionalização do determinado seguro. A gente também tem o objetivo na formalização deste contrato, a quem se aplica aquele seguro ali contratado e quem são os responsáveis pelos cumprimentos do contrato. Trago aqui, por fim, quais são as normas as fontes normativas que dão validade àquele determinado negócio. No direito civil brasileiro, o conceito de seguro está previsto no artigo 757 do Código Civil, que define ele como o contrato pelo qual o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado relativo à pessoa ou à coisa contra riscos pré-determinados. Ou seja, o contrato de seguro é um acordo entre duas partes, o segurado e o segurador, no qual o segurador se compromete a pagar uma indenização ao segurado em caso de ocorrência de um evento futuro incerto chamado de risco. O segurador é uma empresa especializada em assumir riscos, enquanto o segurado é a pessoa ou entidade que contrata o seguro para proteger-se de um eventual prejuízo.
Todo contrato de seguro deve ser registrado na Superintendência de Seguros Privados, chamado SUSEP, um órgão do governo federal que é responsável por toda essa fiscalização do meio de seguros. Os contratos de seguro podem ser classificados de diversas formas, de acordo com o objeto do seguro, o tipo do risco coberto, a periodicidade do pagamento do prêmio, inúmeras possibilidades, sendo o contrato de seguro um contrato bilateral, oneroso, aleatório, consensual, de adesão e de execução continuada. Assim, entendemos que o contrato de seguro é uma importante ferramenta de proteção patrimonial, pois é esse contrato de seguro que permite que o segurado possa transferir o risco de um evento futuro incerto para o segurador. Direitos e obrigações do segurador, por Giovana de Araújo Siciliano. Tanto o segurador quanto o segurado possuem deveres a ser feitos e direitos, onde os mesmos são definidos como, por exemplo, pela Superintendência dos Seguros Privados, reconhecida como SUSEP. O segurador é a pessoa ou entidade que oferece o seguro, assumindo o risco de cobrir determinadas perdas e danos em troca do pagamento do prêmio pelo segurado. Suas obrigações e direitos são regulamentadas pela leis e regulamentos do setor de seguros. A seguir, vamos ver as obrigações do segurador. Dentre elas se encontram a confirmação do sinistro, o pagamento de indenização e o reparo do veículo. Na confirmação do sinistro, assim que o sinistro é reportado pelo segurado, o segurador deverá confirmá-lo. Isto envolve analisar as causas, consequências e circunstâncias do incidente. No pagamento de indenização, quando ocorre um sinistro coberto pela apólice, a seguradora tem a obrigação de pagar a indenização, onde as mesmas são integrais e devem ser pagas em até 30 dias. No reparo do veículo, no caso de seguro alto, a seguradora deve permitir que o segurador faça o reparo do veículo com peças originais e novas, a menos que o contrato especifique o contrário, como, por exemplo, o caso do seguro alto popular. Entre os direitos do segurador, pode-se encontrar o receber o prêmio e a verificação das circunstâncias do sinistro. No receber o prêmio, o segurador tem o direito de receber o valor do prêmio como preço pelo risco de cobre. Então, quando ele corre o risco, ele receberá uma indenização, recebendo assim o valor do prêmio. E a verificação das circunstâncias do sinistro, o segurador pode verificar as circunstâncias nas quais ocorreu o sinistro para comprovar que há uma cobertura conforme o acordado no contrato de seguro, podendo assim concluir que o segurador e o segurado possuem seus direitos e deveres assegurados pelas leis e regulamentos do setor de seguros. Espécies de seguro. A Lei Civil Brasileira disciplina os contratos de seguro em dois tipos, o seguro de dano e o seguro de pessoa, sendo que ambos os tipos são de natureza aleatória. O seguro de dano é o contrato de seguro que tem como objeto um bem patrimonial. Então, por se tratar de um contrato de grande interesse do segurado, já bens mais relevantes da sua propriedade, o poder público intervém na relação através dos dispositivos que permeiam sua contratação, buscando regular e estabelecer limites à relação segurado versus segurador. O valor da garantia está previsto no artigo 778 do Código Civil, e essa garantia faz referência à cobertura que se é prometida no contrato, e esse valor não pode ser superior ao bem protegido. O contrato de seguro visa reparar possíveis danos, restabelecendo o patrimônio após a ocorrência de um sinistro. Dessa maneira, não é permitido o enriquecimento do segurado com os valores recebidos oriundos dessa contratação. O artigo 779 abrange a cobertura de todo prejuízo, ou seja, todos os danos causados para o socorro ao bem segurado também serão indenizados, ainda que não constem no contrato inicial. Também é aceito
conceito, o seguro de dano para as coisas transportadas, previsto no artigo 780 do Código Civil, ele se inicia assim que o transportador recebe a coisa e se extingue no exato momento em que o objeto é entregue ao destinatário. Para essa modalidade, é necessário que sejam observadas demais regras para esse tipo de seguro. Em relação ao valor da indenização prevista no artigo 781, a indenização ela se trata de uma obrigação que surge para a seguradora no caso da ocorrência de um sinistro. As custas referentes a essa indenização em si, elas não podem ser maiores do que o valor do prejuízo e nem do objeto segurado, salvo quando o valor excedente for relativo aos encargos, aos juros, às correções e às perdas e danos. Para isso, é estabelecida uma quantia limite, corrigida apenas pela valorização do objeto no momento da indenização. Na eventual desvalorização, o segurado terá direito à restituição do valor do prêmio pago em excesso. Nessa situação, é necessário observar o princípio da boa-fé, para evitar o ilícito enriquecimento do segurado. Na hipótese de constatação da má-fé, a seguradora se isenta da verba indenizatória e o segurado pode sofrer sanções penais. O artigo 782 permite a contratação de mais de uma seguradora para resguardar o mesmo produto durante o mesmo lapso temporal, desde que ambas ofereçam um seguro parcial, na intenção de que o segundo seguro apenas complemente o primeiro. Desse modo, serão obedecidos os limites da garantia e indenização, e para isso, o segurado deve comunicar por escrito essa situação às seguradoras contratadas. Analisando os efeitos do seguro de dano, eles estão disciplinados a partir do artigo 783 do Código Civil. Se inicia com a cateio. Nessa modalidade, tanto a seguradora quanto o segurado arcam com a despesa do sinistro. A proporção das partes na responsabilidade pelo reparo do dano é definida no momento da fixação do contrato de vontades. Se tratando de vício intrínseco da coisa segurada, o artigo 784 prevê que os vícios presentes já no momento da contratação do seguro e que o segurado omite essa informação, ou quando se trata de um vício redibitório incapaz de ser constatado com a perícia superficial, nesse cenário da omissão do vício por parte do contratante, a contratada não responde pelos vícios existentes antes do acordo de vontades. Já no cenário de redibitórios, a seguradora paga de forma proporcional. E seguindo nos efeitos dos seguros de dano, é permitido também a transferência a terceiros. O artigo 785 permite essa transmissão do contrato de seguro, desde que a contratada seja informada previamente. Além disso, também é permitido pelo artigo 786 a subrogação do segurador. Essa subrogação trata-se da transferência do direito de um sujeito para outro. Além disso, o seguro de responsabilidade civil é observado quando o segurado é responsável pelo próprio dano sofrido ao bem. O seguro de pessoa, em contrapartida ao seguro de dano, que rege por um patrimonial, ele possui como bem jurídico tutelado a vida e pode ser assegurado tanto a vida do contratante quanto a vida de um terceiro previamente indicado. Ele tem como característica uma indenização futura, ou seja, os valores são colhidos a longo prazo. Nessa modalidade de seguro, o falecimento gera a obrigatoriedade do pagamento de indenização, mas também é possível se observar modalidades que priorizam a qualidade de vida, a proteção contra acidentes pessoais, a natalidade, a pensão, a previdência privada e até mesmo invalidez laboral. Estudando o seguro de vida, com a impossibilidade de se estipular um valor fixo de garantia, assim como nos seguros de danos, o seguro de vida é calculado baseado na expectativa de vida do contratante. O valor acordado é pago quando o contratante, não tendo a possibilidade de usufruir de toda a vida em virtude de falecimento ou com a qualidade de vida esperada, o segurador entra com um montante para suprir essa falta. O seguro de vida pode ser classificado em 3 espécies. Temos o seguro de vida propriamente dito, que é aquele em que o objeto do seguro é a garantia da vida e o falecimento do contratante gera a obrigação da contratada de indenizar um terceiro previamente indicado. Tem também o seguro de vida de sobrevivência, que visa garantir ao próprio segurado uma segurança futura com qualidade de vida após determinado tempo estipulado no acordo de vontades. Também se observa o seguro de vida misto, que garante não só a própria qualidade de vida dentro de um período estipulado, mas também que, caso venha a falecer, um terceiro previamente indicado será beneficiado. Sobre a natureza e a estipulação em favor de terceiro do seguro de vida, ele possui uma natureza aleatória, sendo assim imprevisíveis determinados pontos. Além disso, ele permite a estipulação em favor de terceiro, visando o bem-estar dos indicados
no caso de falecimento do segurado, salvo exceção os casos de seguro de vida de sobrevivência. Assim como no seguro de dano, é permitido a contratação de mais de um seguro para proteger a mesma vida. O artigo 789 do Código Civil permite a contratação de mais um seguro para o mesmo segurado, sem limitação de valores e espécies a serem obedecidos. Isso em virtude de não haver limitação ao bem jurídico vida. O artigo seguinte, também do Código, preza sobre o seguro de vida de outrem. Então, ele é observado quando o contrato de seguro é estipulado visando a proteção da vida de outra pessoa. Para essa modalidade, o contratante deve justificar à seguradora o porquê de proteger a vida de um terceiro. Isso é exigido para evitar a má-fé por parte do contratante e que ele se beneficie com o falecimento de outra pessoa. É dispensada essa justificativa quando se tratar de cônjuge, companheiro, ascendente ou descendente. Conclusão. De modo resumido, o contrato de seguro é um acordo entre partes em que uma delas se compromete a pagar um valor prêmio à outra em troca de garantia de ter ressarcido caso determinados eventos previstos em contrato ocorram. Esses eventos podem ser, por exemplo, doenças, morte, danos materiais, entre outros. Pela descrição acima, está claro que um dos objetivos primordiais do contrato de seguro é minimizar os riscos, monetários sobretudo, associados à ocorrência desses eventos. Serve, portanto, para proteger a pessoa física ou jurídica segurada de prejuízos de ordem financeira, entre outros. O contrato de seguro é um eficiente meio para se repartir entre uma coletividade inteira os prejuízos sofridos de modo individual por um integrante, de modo a não causar graves danos financeiros aos atingidos pelos riscos de vida. Abordamos nesse trabalho o modo de funcionamento do seguro, na forma conhecida nos dias de hoje, bem como as peculiaridades inerentes ao contrato e a natureza jurídica da avença. Foi ressaltada a necessidade da presença do princípio da boa-fé objetiva nas relações securitárias e o princípio básico do mutualismo como substância do seguro, bem como debateu-se a importância da função social nos contratos do seguro. Nesse contrato, o segurado é o consumidor e as seguradoras figuram como fornecedoras. Portanto, verifica-se uma relação de consumo, em que a parte vulnerável deverá ser protegida pelo Código de Defesa do Consumidor. Já o segurador constitui-se como um mero administrador do fundo proveniente dos prêmios dos seguros contratados e utiliza desse montante para efetuar o pagamento de indenizações. O corretor de seguros é uma parte responsável por agenciar o contrato entre o segurado e o segurador. Também não responde por eventuais falhas ou negativas de pagamento das seguradoras, tendo em vista ser um profissional liberal e independente. As cláusulas do contrato de seguro visam limitar os riscos que serão indenizáveis e assim possibilitar o cálculo do preço do prêmio, através de estatísticas e probabilidades. As cláusulas limitativas de riscos são lícitas e indispensáveis à atividade do segurador, visto ser impossível a proteção contra todos os riscos.